Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Maratona Enem da Leve Educa. Depois de nós termos passado por alguns aspectos do texto dissertativo e argumentativo, claro que de uma maneira mais ágil, mais rápida por conta do tempo, hoje nós vamos fazer um comentário de uma redação nota 1000 e eu selecionei um texto para vocês lá do Enem de 2019, quando o tema era democratização do acesso ao cinema no Brasil. Primeiramente eu vou ler o texto e depois nós vamos analisar por que esse texto ganhou nota 1000. Então, atenção à leitura. No século XIX, os avanços tecnológicos e científicos proporcionaram às populações novas alternativas de lazer, dentre as quais se pode citar o cinema. No Brasil, atualmente, tal forma de diversão tem se destacado, uma vez que promove a interação com o público de maneira singular, isto é, gera muitas emoções aos indivíduos. Apesar disso, verifica-se que, em nosso país, o acesso ao cinema não é disponibilizado a todos os cidadãos, seja pela falta de investimentos, seja pelo alto custo cobrado por empresas para assistir a um filme. Assim, tendo em vista a importância desse lazer, ele deve ter seu acesso democratizado, a partir da resolução de tais entraves. Sob esse viés, pode-se apontar as poucas verbas direcionadas à construção e à manutenção de cinemas, especialmente nas pequenas cidades brasileiras, como uma das causas do problema em questão. Acerca disso, sabe-se que boa parte da população que vive em áreas rurais ou suburbanas sofre com a falta de acessibilidade a tal meio de diversão. Prova dessa realidade é o filme Cine Hollywood, lançado no Brasil, o qual mostra a dificuldade das pessoas que habitam no interior em assistir à primeira obra cinematográfica da cidade, devido à precariedade estrutural do cinema local. Tal cenário também é observado fora da ficção, visto que, por causa dos poucos investimentos, indivíduos das regiões pobres do país possuem mínima ou nenhuma interação com essa forma de lazer. Ademais, nota-se ainda uma intensa elitização dos cinemas, porquanto o preço cobrado pelo ingresso de uma sessão é alto, o que limita a ida a esses lugares de exibição de filmes. Sobre isso, percebe-se que, como a busca por tal lazer aumentou, de acordo com os dados do site Meio Mensagem, as empresas exibidoras estão cada vez mais visando ao lucro em detrimento de uma diversão e interação pública. Isso ocorre, segundo o pensador Karl Marx, graças à busca excessiva por capital, dinheiro, tornando o cinema apenas como um lugar lucrativo. Desse modo, a democratização do acesso a esses locais torna-se distante da realidade vivida. Portanto, cabe ao governo investir em projetos que facilitem o acesso ao cinema, principalmente nas regiões interioranas, por intermédio do auxílio financeiro a empresas exibidoras, a fim de descentralizar os lugares em que há transmissões de filmes. Outro sim, compete às ONGs, como organizações que visam suprir as necessidades populacionais, realizar campanhas em prol de salas bem estruturadas e de reduções do preço cobrado pelos ingressos das sessões cinematográficas, por meio das redes sociais e dos outros veículos de comunicação, com o objetivo de democratizar a ida ao cinema e de, dessa maneira, afastar-se da realidade narrada no filme Cine Hollywood. Gustavo Lopes Teixeira, quem escreveu essa redação. Aliás, Gustavo, se estiver me assistindo, um grande abraço, parabéns pela redação. Esse texto foi retirado aqui da redação do Enem 2020, a cartilha do participante. E é importante a gente destacar que é um texto que recebeu nota 1000. Vamos agora à análise. Eu coloquei todo o texto aqui, tentei colocar de maneira completa, por isso que ficou menorzinho no canto, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. É um texto muito bem redigido, né? A gente percebe logo, já de cara, pela estruturação do texto, enfim, né? Pelo espaço utilizado, né? Bom, primeiro que o texto ele tem um excelente domínio da língua escrita formal, e isso é muito importante, porque uma das competências que a gente já viu em outra aula é que o aluno tem que ter um domínio excelente, muito bom, da escrita do português formal. Isso é importante nesse texto, que nós vimos aqui que há apenas um erro, um desvio ao longo de toda a minha leitura. Talvez alguns até estranharam um pouco, né? Que é ali no primeiro parágrafo, que ele diz
todos os cidadãos. No caso, deveria ser o plural ali também, né? Todos os cidadãos. De outra questão que é importante comentar nesse texto é em relação à estrutura. De cara, a gente já vê que é um texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Já dá para perceber isso de cara. A gente sabe que a introdução é o primeiro parágrafo, o desenvolvimento, onde ele desenvolve, coloca os argumentos ali, os exemplos, justificativas, segundo e terceiro parágrafos, e a conclusão é o último parágrafo do texto. Percebam que a dissertação é um texto curto. Ele tem que ter ali, no máximo, 30 linhas. Então, a gente não pode criar parágrafos e parágrafos e ir escrevendo de acordo com o que a gente quer. É um texto que a gente tem que reservar 4 ou 5 parágrafos e desenvolvê-lo muito bem. E a gente já percebe que o tema também é muito completo. A abordagem que se faz é muito completa e complexa. Percebam que logo no primeiro parágrafo, ele já faz a apresentação de um problema. E aí que é importante a gente falar de outra coisa. Os temas do Enem são temas problema. O que quer dizer isso? Quando eu falo da democratização do acesso ao cinema, quer dizer que isso não é ainda democratizado. Não é um espaço ainda democratizado. Se isso acontece, é um problema. E aí o Enem traz esse problema para a gente tentar resolver, que é a nossa proposta de intervenção. A gente percebe que ele faz, nesse primeiro parágrafo, toda uma introdução que tem a ver com o raciocínio, até se a gente for, né, puxar o primeiro parágrafo ali, reler esse primeiro parágrafo, eu sei que esse primeiro parágrafo está vinculado a uma questão de retrospectiva histórica também. Porque ele começa no século XIX, os avanços tecnológicos, científicos, e depois trabalha isso até chegar no Brasil de hoje. Que ele diz que no Brasil, atualmente, tal forma também se destaca. Mas ele coloca uma indagação. Apesar disso, verifica-se que em nosso país o acesso ao cinema não é disponibilizado a todos os cidadãos. E isso é importante, pessoal, porque ele só repete praticamente o tema. Né? Ele diz que não é democrático, não é um espaço democratizado ainda, e que precisa ser revistas, precisam ser revistas algumas informações, alguns entraves, né? Então, a abordagem que se faz nesse primeiro parágrafo é uma abordagem não tão complexa, não é muito pesada, é muito simples, por sinal, mas foi muito boa. E é isso que o Enem quer. Ninguém precisa escrever difícil, escrever de maneira complexa, nada disso. O que eu tenho aqui é que meu primeiro parágrafo ele foi muito bem redigido, contando muito pouca coisa, né? Contando ali alguns aspectos que já são para a gente conhecidos, né? Então, falando dos avanços tecnológicos ali no final do século XIX, começo do século XX, né? Trazendo isso para o Brasil atual, dizendo que é um problema hoje, porque não é um espaço ainda democrático, e tudo bem. Então, ele começa fazendo, nesse primeiro parágrafo, uma apresentação do problema. E aí a gente já vai ver como ele tenta relacionar isso com as causas. Outra coisa que é importante a gente perceber nesse texto é o uso produtivo de repertório sociocultural. O que eu quero dizer com isso? Né? Ele utiliza de alguns argumentos, de alguns exemplos, algumas justificativas para argumentar. Lembrando que o texto dissertativo argumentativo, para ele ser bom, ele tem que convencer aquele que lê. Então, quando eu li esse texto, mesmo que eu já saiba que o espaço não é democrático, que o cinema ainda não é para todos, esse texto me ajudou a me organizar, né, a organizar o pensamento em relação a qual seria a provável intervenção a ser feita para resolver o problema. Então, ele usou de algum repertório, que é o que o Enem cobra. O que é um repertório sociocultural? Os conhecimentos adquiridos ao longo da formação de você, aluno. Então, conhecimentos da área de filosofia, sociologia, história. Eu sei que aqui tem muita coisa no texto. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, o filme Cine Hollywood. É um exemplo do texto
para dizer que faz parte da realidade, né? Olha lá, ele prova dessa realidade é o filme Cine Hollywood, o qual mostra a dificuldade das pessoas que habitam no interior em assistir à primeira obra cinematográfica da cidade. Então, ele dá um exemplo, ele joga esse exemplo no texto a fim de argumentar, né? A fim de usar como ali um argumento para o seu texto. Um outro é o filósofo, pensador, Karl Marx. Usando Marx, nesse trecho, ele vai trazer um aspecto central também, que é ali o pessoal ligado ao cinema, aqueles que detêm esse meio, fazerem isso justamente por dinheiro e não para democratizar esse espaço. Ou seja, é um lugar para se lucrar e não para ser para todos, vamos dizer assim, né? Esse argumento, quando eu coloco um pensador, quando eu coloco um nome que na área ele faz sentido, né, e tem que fazer sentido, é um argumento de autoridade. E isso é importante, porque o texto fica bem completo. Outra coisa que é importante é que o projeto de texto é estratégico aqui. Pensem comigo. Qual que é a relação da introdução com esse desenvolvimento? E daqui a pouco eu já falo da conclusão. Pensem comigo que lá na introdução, quando ele coloca essa apresentação do problema, ou seja, quando ele coloca que o acesso ainda não é democrático para todos, né? Não é para todos, o cinema ainda não é espaço disponibilizado a todos os cidadãos, ele coloca duas justificativas. E vocês vão lembrar de uma aula que eu dei, que eu passei uma dica para vocês, dizendo que a introdução ela pode ser uma tese e mais um resumo de dois argumentos, né? Olha o que ele faz ali. Então, ele vai dizer, seja pela falta de investimentos, seja pelo alto custo cobrado por empresas para assistir a um filme. Percebam que, a partir do momento que ele coloca que o acesso não é democrático, não é disponibilizado a todos, ele coloca dois resumos. O primeiro deles é a falta de investimentos. Ou seja, ele coloca nesse texto, nessa formulação do texto, um argumento já na introdução. E ali não é um argumento desenvolvido, é apenas um resumo desse argumento. Depois ele coloca um outro argumento, que é o alto custo cobrado por essas empresas. O que ele vai fazer ao longo do texto? Se ele coloca que esses dois, são as causas, né, para esse espaço não ser democrático, o que ele tem que fazer depois? Obviamente, desenvolver esses dois argumentos. É o que ele faz no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Ele vai trazer ali a discussão da falta de investimentos, né? Ele vai dizendo ali, pode-se apontar as poucas verbas direcionadas à construção e manutenção de cinemas, né? Ou seja, ele trouxe esse primeiro ponto para desenvolver no desenvolvimento. Olha que importante. O segundo argumento lá da introdução, o segundo resuminho resuminho do argumento, ele coloca também lá no desenvolvimento, no terceiro parágrafo. No segundo desenvolvimento, no terceiro parágrafo do texto. Ele traz lá a questão do alto custo cobrado, e até onde ele cita o Marx, porque ele fala que aí está sendo um lugar lucrativo, não um lugar democrático. Então, percebam o que ele faz. Apresenta o problema, juntamente com o resumo de dois argumentos, depois ele desenvolve esses argumentos no texto. Deu para perceber, pessoal? É importante a gente ver que esse anúncio no primeiro parágrafo, das causas da falta de democratização, são trabalhados depois nos outros parágrafos. Outra coisa importante é que o texto é coerente e coeso. Ele é coerente porque ele faz sentido. Ele não começou falando de uma coisa e terminou falando de outra. Todo texto tem uma unidade. Essa unidade textual é importante em qualquer texto que seja para ser coerente, né? A unidade é importante, é seguir um meio, um raciocínio. E ele é coeso porque ele usa nesse texto palavras para fazer ligação. Eu tenho ligação de frases, eu tenho as ligações dos períodos, e todos os parágrafos também estão interligados.
Percebam o uso de alguns conectivos, como, por exemplo, ademais, portanto, apesar disso, né? Só bater o olho vocês vão achando alguns conectivos que são importantes para dar essa unidade textual. Então, o texto, sim, é coerente e coeso. E apresenta uma boa proposta de intervenção. Porque vejam só, se eu coloco lá em cima, na minha apresentação do problema, que a causa, uma das causas é a falta de investimento, e uma outra é o alto custo cobrado, eu desenvolvi essa ideia, eu desenvolvi esse raciocínio no desenvolvimento. Qual que tem que ser a intervenção, pessoal? É para resolver esses dois problemas que eu coloquei. E é o que ele faz aqui. Ele traz esses aspectos para resolver aqui embaixo. Eu vou até reler essa conclusão para vocês identificarem que onde é que ele colocou essa resolução. Portanto, cabe ao governo investir em projetos que facilitem o acesso ao cinema, principalmente nas regiões interioranas, por intermédio do auxílio financeiro a empresas exibidoras, a fim de descentralizar os lugares em que há transmissões de filmes. Outro sim, compete às ONGs, como organizações que visam suprir as necessidades populacionais, realizar campanhas em prol de salas bem estruturadas e de reduções do preço cobrado pelos ingressos das sessões cinematográficas, por meio das redes sociais e dos outros veículos de comunicação, com o objetivo de democratizar a ida ao cinema e de, dessa maneira, afastar-se da realidade narrada no filme Cine Hollywood. Esse finalzinho ali, ele puxa um argumento que ele utilizou lá em cima, por exemplo. O mais importante ali, cabe ao governo, então ele colocou quem precisa fazer alguma coisa. Né? Quem é o agente ali? Quem que deve ser o agente? O que deve ser feito? Investir em projetos que facilitem o acesso ao cinema. Por intermédio do quê? Do auxílio financeiro a essas empresas exibidoras. Então, já tem ali 3 aspectos. Né? Para quê? Com qual objetivo? A fim de descentralizar os lugares em que há transmissões de filmes. Então, ali, a primeira coisa é o governo investir nesses projetos. Ele já está solucionando o problema que ele colocou, que é a falta de investimento. Outro sim, compete às ONGs, como organizações que visam suprir as necessidades populacionais, realizar campanhas em prol de salas bem estruturadas e de reduções do preço cobrado pelos ingressos. Percebam que ali ele está resolvendo um outro problema. Falando das ONGs, então aqui é de novo, né? Quem é o agente? ONGs. Realizar campanhas, né? O segundo aspecto. Então, realizar campanhas em prol de salas bem estruturadas, né? E de reduções do preço cobrado pelos ingressos. Então, ele está, de novo, solucionando um outro problema que ele colocou lá em cima, né? Então, o texto, ele tem uma unidade. Que eu queria passar para vocês nesta aula, e já completando a nossa revisão de Enem, de redação, é que todo o texto, a partir do momento que a gente pega a proposta, a partir do momento que a gente leu a proposta, entendeu qual é o raciocínio, nós montamos esse nosso esboço, né, que eu já expliquei para vocês, eu já montei um roteiro, aí você pode fazer esse roteiro da maneira que você gosta, né, enfim, eu prefiro fazer um rascunho completo, eu prefiro fazer uma esquematização, enfim, seja a forma como você quer estruturar o seu texto, faça essa unidade. Essa unidade textual é importante. Lá em cima tem a falta de investimentos, o alto preço, né, o alto custo dessas empresas, que essas empresas cobram. Desenvolvi essa ideia e minha proposta de intervenção resolveu esse problema. Percebam, pessoal, que um texto assim, ele fica mais tranquilo de ler. Eu não tenho aqui palavras, expressões complexas. É um texto que foi feito de uma maneira bem complexa. Né? Para escrever um texto dessa maneira, exige ali um tipo de raciocínio lógico. Mas o texto na leitura não é complexo. Eu, como leitor, percebi o que esse autor quis dizer. E olha, convenhamos, dá muito bem para concordar com ele. Na verdade, eu agradeço a participação de vocês em mais uma aula do curso. Voltamos amanhã com a nossa aula e espero vocês por lá. Até mais. Tchau, tchau.